que você possa por um rápido instante pensar um pouquinho na sua vida no sentido de falta de esperança. Talvez você chegou aqui nessa manhã hoje sem esperança. Deixa eu melhorar, senão eu vou isso aí, sem esperança. Estou travando minha língua. Você chegou aqui hoje sem esperança, cansado, desanimado. Em alguma área da tua vida você chegou hoje falando que, puxa, eu acho que não vai dar mais certo, viu? Quer saber? Eu vou começar a pensar em outras coisas. E sabe o que eu quero dividir nessa manhã? O Senhor colocou uma palavra no meu coração essa semana que está queimando tão forte, está falando tanto ao meu coração, está me ministrando tanto, que eu quero muito dividir ela com você. E eu já quero falar nessa manhã em nome de Jesus: não perca a esperança naquilo que o Senhor prometeu para você. Amém? Eu vou repetir: não perca a esperança das promessas de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus prometeu, a própria palavra nos garante. Deixa eu te fazer uma pergunta: você confia na palavra de Deus? A palavra de Deus garante para nós que Ele é fiel e Ele é justo para cumprir as promessas dEle sobre a nossa vida. Mas pastor, se Ele é fiel e justo, por que ainda não aconteceu? A gente precisa entender processos. A única coisa que cai do céu, e ultimamente não está caindo tanto, e a gente precisa, é chuva. Não vai cair no teu colo. Tem situações que nós precisamos o quê? Lutar, trabalhar. Se nós formos para o livro de Apocalipse, a palavra de Deus fala o quê? Batei e batei. E depois que nós batermos e batermos, aqui a palavra fala o quê? Abrir-se-vos-á. O que eu entendo desse texto? Tem portas que se fecharam, mas o Senhor está falando para mim e para você: continua batendo, 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 continua crendo, tendo esperança naquilo que eu já falei para você, aquilo que eu prometi para você, que no tempo oportuno essa porta ela vai se abrir em nome de Jesus. Então eu quero falar ao teu coração nessa manhã o seguinte: não perca a esperança das promessas de Deus na tua vida. Está pegando isso, igreja? Não perca a esperança daquilo que Deus já prometeu para você. Antes de entrar na palavra, eu quero dar 3 dicas. Primeira coisa, presta muita atenção naquilo que vai ser ministrado hoje. Esquece um pouquinho de quem está do teu lado, esquece de tudo, entrega um culto ao Senhor. Segunda coisa, se você tiver com o teu celular na mão, um caderninho, anota os insights que Deus, sabe, as revelações que o Senhor fala ao teu coração. E a terceira coisa é pôr em prática aquilo que você vai ouvir hoje. Eu tenho certeza e convicção e paz no meu espírito para falar isso. Se eu prestar atenção no que vai ser liberado hoje, se eu anotar e praticar, eu serei renovado na minha esperança em nome de Jesus. Eu quero ser profético na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor vai reavivar a tua esperança. Não importa a doença, não importa a má notícia, não importa a situação, não importa o problema, importa que sobre a minha cabeça, a tua cabeça, existe uma palavra, e a palavra de Deus, ela vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui já teve a sensação de falar com Deus e não ter resposta? Quem já teve essa sensação? Acho que todos nós, né? Você já teve a sensação de falar assim: puxa, eu faço perguntas para Deus e Deus não me responde? Já aconteceu com você também? Eu estou perguntando coisas que eu preciso, mas Deus ele tá no silêncio, parece. E eu já quero ser um pouco provocativo hoje. Será que Deus responde perguntas? Fica com isso na cabeça. Será que Deus deseja responder perguntas? Será que Deus responde perguntas? Você já vai entender, no meio da palavra você vai entender isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero te provocar nessa manhã nesse sentido. Deus ele responde perguntas? Eu quero te dizer que a Bíblia fala que tem esperança para nós. Eu quero te falar que Deus é Deus do impossível, e Ele pode transformar situações. Eu quero falar hoje de um homem chamado Ezequiel. Ezequiel ele foi um profeta. E ele estava na Babilônia, e o Senhor tinha uma renovação para Ezequiel e para o povo de Israel. Era para que eles saíssem da Babilônia. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã hoje, presta atenção, para renovar a nossa vida. Ezequiel estava meio desanimado, achando que para Israel não tinha mais jeito, tinha acabado.
Talvez você chegou aqui hoje meio desanimado, falando: olha, nessa área da minha vida acabou, não tem mais jeito. E num determinado dia, quando Ezequiel dorme, o que acontece? Ele é tomado pelo Senhor, e o Senhor o leva em sonho a ter uma visão. E a palavra de Deus, se você abriu, abre aí, se não, só acompanha comigo, Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel de número 37. Glória a Deus. Ô Cauã, acende a luz aí para facilitar quem está com a Bíblia. Obrigado. Eu fiz questão hoje a minha versão é aquela NTLH, que é a nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Então tem uma linguagem mais simples, tá? Ou você acompanha aqui, ou só ouça o que eu estou falando. A minha versão é mais simples. Aqui é Ezequiel falando: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Não esquece, isso aqui é sonho, tá? O Senhor falando através de sonho com o profeta. E ali o Senhor me levou para dar uma volta em todos os lugares daquele vale, e eu pude ver que havia ali muitos ossos, muitos mesmo, e esses ossos estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal. Quando a palavra de Deus fala que homem mortal, Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, você é incapaz de fazer algumas coisas, você só pode fazer através de mim. Eu e você somos incapazes de fazer algumas coisas, só podemos fazer algo que vai além da nossa condição, da nossa sabedoria, se houver o quê? Interferência divina na nossa vida. E eu quero falar para você nessa manhã: o Senhor está nos chamando para que nós venhamos o quê? Nos submeter à vontade dEle. Está pegando isso? É o momento de eu e você nos submetermos à vontade de Deus. Ezequiel, homem mortal, será que esses ossos, agora você vai ver que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, será que esses ossos podem ter vida de novo? Você vê que em momento nenhum Ezequiel fez perguntas para Deus, mas Deus pergunta para ele. Será que a gente não está fazendo muita pergunta para Deus e não está ouvindo Deus fazendo perguntas para nós? Mas nós estamos surdos, ouvindo, querendo apenas falar, mas a falta de esperança roubou de nós o quê? O ouvir. Eu respondi: Senhor, só o Senhor sabe se pode ou não. Versículo 4. Então Deus disse, a minha versão fala assim: profetiza sobre esses ossos. Primeira chave dessa manhã, pega isso. São dias de sermos proféticos na nossa casa. Mãe, são dias de você pôr a mão no teu filho e profetizar a bênção de Deus. Marido, são dias de você entender que você é o cabeça do teu lar e profetizar sobre a tua mulher, sobre a tua família. Esposa, profetize sobre o teu marido. Servo, profetize sobre a tua vida, profetize sobre pessoas. O Senhor está falando: profetize. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. E aqui nesse texto o Senhor ele nos faz pensar sobre isso. A gente precisa ser mais profético. A gente tem vergonha de falar algumas coisas. A gente perdeu a esperança às vezes de profetizar. A gente se sente incapaz. E é uma verdade, nós não temos condição nenhuma, é só Deus. E Deus está falando para você: profetiza. Olha para o problema que roubou a tua esperança. Será que o Senhor não está nos chamando nessa manhã para olhar para esse problema e falar: eu profetizo, segundo o que o Senhor colocou no meu coração. Eu profetizo que aonde haver a morte, vai haver vida. Eu profetizo que o meu marido vai deixar de ser assim para ser um servo. Eu profetizo que minha esposa vai deixar de ser assim para ser serva. Eu profetizo, são dias de nós sermos mais o quê? Proféticos. Amém, igreja? São dias de nós profetizarmos. Nós somos uma comunidade do quê? De fé. Isso aqui não é um lugar de ajuntamento social. Porque na carne, vou falar por mim hoje, eu dormi um pouco mal hoje, eu estou morrendo de sono. Na carne nenhum de vocês estaria aqui hoje. Vocês vieram porque vocês vieram buscar o quê? Uma palavra.
Esse lugar aqui é profético. Essa união aqui, a Bíblia fala, onde 2 ou mais estão reunidos, Ele se faz presente. E Ele está falando conosco nessa manhã. O Senhor, Ele estimula Ezequiel ao quê? A responder aquilo que Deus estava falando. Eu estou aqui nessa manhã hoje para te estimular a experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus na tua vida. Que você comece a profetizar. Que você entenda que o véu foi rasgado. E quando a Bíblia fala que o véu foi rasgado, eu não sei você, a minha interpretação antigamente quando eu lia isso, vinha um véu de noiva. Quem era bobão e pensava igual eu? Não é isso não. Véu no tabernáculo era um tecido tão grosso que era impossível de ser rasgado com as mãos. Como chama aquele negócio que joga em cima do caminhão para cobrir? Lona. Pensa numa lona, tenta rasgar aquilo. Na mão você não vai rasgar. E existia um véu no tabernáculo. E a Bíblia fala que esse véu ele foi rasgado. E quando foi rasgado foi por quê? Porque o Senhor havia começado o plano de salvação para nós. E é tão chocante que a Bíblia fala que o véu não começou de baixo para cima, mas ele começou de cima para baixo. Por quê? Não houve interferência humana, era o Senhor rasgando e acabando com um novo tempo, iniciando um novo ciclo. Está começando um novo ciclo de Deus na nossa vida. E é um ciclo que eu creio que se nós profetizarmos, nós vamos viver coisas inimagináveis. Mas Deus está falando para nós nesse mês de outubro: tenha esperança em nome de Jesus. Não perca a esperança nesse mês em nome de Jesus. Eu estava colocando o título da live que a gente está transmitindo, e eu coloquei lá 3/10, eu quase caí de costas, já é o mês 10. Eu fui semana passada no mercado, já tem panetone, e eu já comi, infelizmente. Já está acabando mais um ano, meu Deus do céu, está voando. E essa velocidade faz a gente perder esperança. Puxa, mais um ano. Talvez você já esteja assim: pô, esse restinho de ano não dá mais nada. Não, calma, tem muito de Deus. E em vez de ficar fazendo perguntas, Deus chega para Ezequiel e pede para que ele dê respostas. Então eu quero que você pense nisso. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Pegou isso ou não? Deus, ele responde respostas. Como que eu estou respondendo nessa situação? Como que eu estou me empenhando? Como que eu estou caminhando? Eu estou só perguntando: por que, Deus? Ou eu estou falando: não, tem uma palavra na minha vida e eu permaneço nela, em nome de Jesus. Verso 5: diga que eu, Deus falando, Ezequiel, não é você, não tem nada a ver com você, sou eu. Ezequiel, diga que sou eu, Senhor Deus, sou eu que estou lhe dizendo: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Lembra que ele estava num vale de ossos secos, era osso para todo lado, tudo despedaçado, tudo quebrado. E a Bíblia fala que eram muitos ossos. Talvez você esteja hoje num vale de problemas, todos secos. E o Senhor está convidando eu e você para olharmos para esse vale e falar: na minha força eu não consigo, mas em nome do meu Deus, eu profetizo que a esperança vai voltar em nome de Jesus. Eu profetizo que eu vou começar a dar respostas e não mais ficar fazendo perguntas. Eu lhes darei, presta atenção aqui, senão você vai viajar agora. Ontem eu viajei lindo na maionese. Pega junto aqui para você não se perder. O versículo 6 tem, nossa, cinco tesouros grandes escondidos que eu já tinha. Eu não sei quantas vezes eu já li esse texto, mas ontem me foi revelado isso. Eu vou ler da minha versão, tá? Eu lhes darei tendões, eu te darei músculos, eu cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Aí vocês vão ficar sabendo que eu sou Deus. Eu já li várias vezes, ontem eu falei: meu Deus, como que eu nunca vi isso antes? Aqui falando de coisas tão preciosas que a gente às vezes não consegue detectar detalhes da palavra.
Aqui fala de tendão, fala de músculo, fala de pele, fala de respiração e fala de vida. É tudo que eu e você precisamos: tendão, músculo, pele, respiração e vida. Tem uma auxiliar de enfermagem aqui, se eu falar besteira, você não me corrige, tá bom, Amanda? Por favor, só para mim parecer sábio. Mas eu procurei no Google, de maneira bem simples, muito simples, o significado do que Deus falou aqui a ele. E eu entrei no Google e escrevi assim: qual a função do tendão no corpo? E de maneira muito resumida, o tendão, ele é responsável é um dos responsáveis pelo movimento do corpo. Sabe por que eu e você perdemos a esperança? Porque nós estamos parados. Ezequiel foi levado num vale de ossos secos, onde estava tudo morto, não tinha movimento nenhum. E a gente tem se entregado à paralisia, aos medos, se entregado ao ambiente de vale. E Deus está falando para mim e para você nessa manhã: eu coloquei em você tendão, se movimenta. Fala isso para o teu irmão, se movimenta. Deixa eu falar com você online, você está muito parado. Se movimenta em nome de Jesus. Se movimenta pela tua casa, se movimenta pelo corpo de Cristo, se movimenta por você. Ele chega depois do tendão, ele fala: eu vou colocar músculo. O músculo, ele estabiliza a articulação do corpo. Estabiliza. Sabe o que eu e você precisamos hoje? De estabilidade, equilíbrio. E esse equilíbrio, esse músculo, a gente só vai ter em Cristo. Se eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu não posso ser tão violento assim dentro da minha casa. Eu não posso ser tão violento na hora que eu estou dirigindo e tomei aquela fechada. Eu não posso ser tão briguento com as pessoas, eu tenho que ser mais amável. Eu preciso, em nome de Jesus, eu preciso entender que o Senhor quer que eu me mova debaixo de uma palavra de esperança. O Senhor chega depois do tendão e do músculo, Ele fala o quê? Eu vou pôr pele. Se a gente quiser ver Deus em tudo, olha para o teu braço aí, olha para a sua mão. Você tem pele, não tem? Graças a Deus a gente tem pele. Tem uns que tem até mais do que devia, né? Não é meu caso, graças a Deus. Você percebe que a gente esquece de adorar a Deus quando a gente olha pra gente? Eu ia chamar o Cleitão para ser o modelo, que o Cleitão tá bonito, é que não vai dar para vocês verem, mas ele tá com um sapato que eu até perguntei se ele queria fazer um rolo comigo. O bicho tá chique. O cara tá chique. Você percebe que a gente se preocupa muito com a nossa roupa? Você percebe que a gente gosta, pelo menos eu gosto muito de comprar roupa. Mas você percebe que, existe uma pele, uma proteção. E essa pele, essa proteção que o Senhor colocou sobre mim, quando eu caio, eu me machuco, isso aqui restaura. Isso aqui volta para o plano original. Lembra quando você era moleque, você caiu, ralou o joelho, e você lembra que doeu, que sangrou? Olha hoje, talvez tenha ficado marca. Mas o Senhor, Ele nos cobriu com a pele. Ele cobriu o corpo com a pele. Salmos 27 fala que Deus é a nossa proteção. Sabe por que eu e você perdemos a esperança? Porque nós estamos esquecendo dos Salmos 27. Leia depois, eu não vou ler por tempo. Mas Deus é a nossa proteção, Ele é a pele que nos guarda. A pele, a função da pele é proteger o interno de ataques externos. Está pegando isso ou não? A minha pele protege o meu tendão e o meu músculo. O Senhor é sobre a minha vida, eu sou guardado por Ele. Ezequiel, vai lá, porque eu não vou apenas dar músculo e tendão, eu vou cuidar. Deus não vai te dar apenas uma família, Deus vai cuidar. Deus não vai te dar apenas um ministério, Ele vai cuidar. Deus não vai te dar apenas a vida, Ele vai cuidar, está tudo no plano dEle. Então eu e você precisamos parar de fazer perguntas e começar a dar respostas em Deus, em nome de Jesus. Sabe o que mais Ele fala depois de dar tendão, músculo e pele? Ele fala assim, eu vou dar respiração.
Tenta ficar sem respirar, faz um teste depois aí. Alguns vão ficar 10 segundos, talvez outros 40. Se você for muito bom, 5 minutos. Mas você tem que ser mergulhador profissional. Mas a gente necessita da respiração. Faz assim, ó. Enche o pulmão de ar aí. O que você fez? Puxou oxigênio para o teu pulmão. Sabe o que o Senhor está convidando a gente para fazer? Se encha de mim. Para de ficar fazendo perguntas. E só se enche de mim, confia em mim, sou eu que estou cuidando. Você está vivo, irmão. E a vida que foi dada e confiada a nós, ela veio das mãos do Deus Todo-Poderoso. E a última coisa que Deus fala nesse versículo: por mais que esteja morto, Ezequiel, você está vendo um vale de osso seco. Mas o que adianta tendão, o que adianta músculo, o que adianta pele, o que adianta respirar e não ter sentido? Deus tem um propósito para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus tem um propósito especial para cada um. A gente se reuniu essa semana, eu até brinquei com a Fátima. O chamado da Fátima é diferente do meu. Eu estava hoje lembrando do que a gente falou na reunião e estava olhando você. Você não dança, você expressa amor a Deus. Agora põe como que chama aquele coisinho lá? Tem nome? Fanvel. Põe um fanvel na minha mão e manda eu dançar aqui. Você vai ver que eu vou virar o centro da atração, não da vontade de Deus. Todo mundo vai olhar e vai falar: meu Deus, o que esse homem está fazendo? Nada a ver, irmão. Não é o meu propósito esse. E o Senhor fala: eu vou dar tendão, vou dar músculo, eu vou dar respiração, vou dar pele, mas eu vou dar vida de novo. Se ele estava num vale de ossos secos, é porque ali um dia houve vida, mas ele estava num lugar de morte agora. Talvez você chegou aqui hoje desesperançado porque acabou vida, mas o Senhor promete no versículo 6 o quê? Eu vou trazer vida de novo. E vida de novo, igreja, se eu fosse você já começava a me alegrar no seu interior. Vida de novo é o quê? Ressurreição sobre a morte. O Senhor quer trazer ressurreição sobre a morte. Versículo 7. Olha ia falar Jeremias, meu Deus, Ezequiel. Olha o que Ezequiel fez. Depois de ouvir tudo isso que eu estou dividindo com você, ele já começa falando assim: então eu profetizei. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Olha a resposta. Fala para o teu irmão: dê resposta para Deus. Amém? Dê resposta. Você que está online, dê resposta para Deus. Ele já chega e fala: então dê resposta. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Olha outro detalhe que a gente precisa ficar atento no verso 8. A minha versão começa falando assim, primeiro, o verso 7, primeiro eu profetizei. O verso 8, a minha versão fala assim: enquanto eu olhava, olha aqui para mim, profetiza, porque o trabalho não é seu, é de Deus. Ele profetizou e ficou fazendo o quê? Uau! Ele ficou olhando, espantado o que estava acontecendo, porque ele viu que aquilo que o Senhor falou, o coração dele se cumpriu. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões, e os músculos, e depois a pele, porém ainda não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: ô mortal, profetiza para o vento agora, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. O versículo 10 fala o quê? Então eu profetizei. E ele profetiza novamente, conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles vieram de novo e ficaram ali de pé. Havia tanta gente, aleluia, havia tanta gente, que dava para formar um grande exército. Você começou a ver a mudança que aconteceu aqui? Eles chegaram, Ezequiel chegou aonde? Num vale de ossos secos, sequíssimos, muitos ossos. De repente esse vale de ossos secos e sequíssimos estava como? Com muita gente, muita gente, muita gente.
E ele falou: uau, o Senhor é maravilhoso, dava até para se formar um exército. Ele trouxe vida aonde não existia vida. E essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. O Senhor quer trazer vida aonde não existia vida. Eu preciso obedecer o chamado do Senhor. Eu preciso obedecer à vontade de Deus. Eu preciso obedecer. Oh, pastores queridos, que alegria recebê-los. Vocês estão bem? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Versículo 11: o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel são como esses ossos. Olha o Senhor falando para Ezequiel: Ezequiel, acorda aí, meu irmão. Acorda, porque esses ossos aí, esse vale de muitos ossos que você viu, olha o que ele fala. O povo de Israel é como esses ossos. A minha versão fala assim: dizem que estão secos. Estão falando muito mal a respeito do povo de Israel. Estão falando muito mal ao teu respeito. Se você que for imaginasse o que pensam ao teu respeito, se você imaginasse o que dizem ao teu respeito, Ezequiel, dizem que esses ossos são secos, sem esperança e sem futuro. O que as vozes contrárias têm falado ao teu coração sobre o futuro? No meio de uma pandemia, o que essa voz contrária nossa interior, que infelizmente nós carregamos, tem falado sobre as perguntas que nós estamos fazendo e o aparentemente silêncio de Deus? O Senhor está nos chamando para única e exclusivamente fazer algo: obedecer a Ele. Você pode falar isso para o teu irmão? Fala: obedeça a Ele. Só faça isso, só obedece. Não fica fazendo pergunta, não fica fazendo questionamento. Deus, a palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Posso ser sincero? Eu não quero explicação, eu quero propósito. É isso que eu desejo. São dias de eu parar de ouvir essas vozes contrárias que têm sido ladrões de esperança da nossa vida. O ambiente de Ezequiel era um ambiente como de ossos secos, mas por causa das respostas de Ezequiel, debaixo da direção de Deus, aquele ambiente de morte se transformou em vida. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui hoje nessa manhã para isso, para mudar o ambiente. E esse ambiente ele começa aqui dentro. Ezequiel ainda via os ossos secos, mas ele começou a olhar e ele começou a fazer o quê? Apenas obedecer às ordens do Senhor. O Senhor mandava: o mortal, não é você, faça isso. E a palavra de Deus fala: eu fazia, eu respondia, eu profetizei. Versículo 12: por isso profetizei para o meu povo de Israel. Aqui é Deus falando, só que eu li errado. É Deus falando: por isso profetize para o meu povo, o povo de Israel. A minha versão deixa muito claro: diga a eles que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles, aleluia, os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a sepultura que a tua família, a minha família, a tua igreja aqui possa ter sido colocada, Pai, nós nos submetemos a essa palavra e declaramos: não é por nossa causa, não é por nossa força, não é por nossa capacidade, mas nós vamos dar respostas, Pai. Nós profetizamos, Senhor Deus, que é o Senhor que vai abrir as sepulturas. Não precisa abrir, só acompanha comigo. Eu quero só fazer um parênteses para fazer uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento sobre sepultura. E olha como a palavra de Deus se cumpre. Aqui ele chega e fala assim: Ezequiel, profetiza para o povo de Israel, fala que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles, os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Aqui o Senhor estava dando a Ezequiel a esperança. E a esperança para nós nos dias de hoje está lá em Lucas 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram
As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, aleluia, não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocam-se do lado delas, e amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, essa frase é linda e eu amo essa passagem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluia, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, que quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Aleluia, Pai, obrigado, Pai, pela tua vida e pela tua entrega. É a vida de Cristo que foi entregue naquela cruz, o plano de Deus para a minha vida, que não foi eu que o escolhi, mas Ele que me amou primeiro, Ele que sonhou comigo. E Ele fala: Alessandro, não perca a tua esperança. A obra que eu comecei na tua vida, eu sou fiel, eu sou justo e eu vou finalizá-la. Alessandro, não esquece daquilo que eu prometi para você. Alessandro, apenas pare de ficar fazendo perguntas e apenas responda. Se é para profetizar, profetize, porque eu vou te dar tendão, eu vou te dar músculo, eu vou te dar vida, eu te dou pele, eu te dou vida. Tudo que eu e você precisamos, querido, está nas mãos de Deus. Você pode levantar sua mão e falar isso. Você pode levantar a tua mão e agradecer ao Senhor, falar: Senhor, tudo que eu preciso está no Senhor, tudo que eu sou está no Senhor, aleluia, minha esperança está no Senhor. Agora só você e o Espírito Santo de Deus, com a tua mão levantada, fala aí aonde você precisa de esperança. Fala, só você e Deus. Seu irmão não precisa ouvir tua oração, mas fala com teu Pai agora. Fala: Senhor, eu me encontro hoje num vale de ossos secos, eu estou desanimado, eu estou desesperançado, mas Senhor, eu entendo que o Senhor está falando ao meu coração nessa manhã, Pai. Eu entendo, Pai, eu te glorifico, eu te louvo, eu te amo. Santo, santo, santo de Israel, eu não vou mais ficar procurando dentre os mortos, eu não vou mais ficar fazendo pergunta, porque o Senhor vive. Aleluia, o Senhor vive. E querido, olha aqui para mim, Ele vive e vive dentro de você. Ele vive e vive dentro de você. Ele vive e vive dentro do teu casamento. Ele vive dentro da tua vida. Aleluia, louvado seja o nome dEle. E o versículo 13, daí continuando, seguindo para o final: eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado. Aqui é Deus falando. Eu vou abrir os túmulos. Deus continua falando: eu vou tirá-los para fora, e todos ficarão sabendo que eu sou Deus. Aleluia, Deus vai mudar a nossa esperança, e todos ficarão sabendo que Ele é Deus na nossa vida. Ele vai mudar a nossa história, e todos ficarão sabendo, Ele é Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Versículo 14: porei a minha respiração nele, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Pega isso, deixa eu ver como que está aqui a versão. E sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o quê? O Senhor disse e fez. Deixa eu perguntar para você, Cleitão, estou quase derrubando sua guitarra aqui, ou ela me derrubando. O Senhor disse e Ele fez. Deixa eu perguntar para você, o que Deus disse para você? Você percebe que a gente tende a valorizar o que os outros dizem para nós do que o que Deus fala para nós? É verdade ou não? Talvez se eu te perguntar: e aí, meu irmãozão, o que foi pregado domingo? Você vai falar: domingo? Ô pastor, eu não lembro nem se eu tomei banho ontem. Você quer perguntar o que foi pregado? Eu não lembro. Mas vamos ser sinceros, a gente não guarda a mágoa das pessoas? Ah, aquela praga lá, eu lembro, 1984, 3 horas da tarde.
Ele falou isso. A gente guarda mágoa, mas não guarda uma palavra. E o Senhor está falando para nós nessa manhã: aquilo que eu disse, eu fiz. Se o Senhor disse, já está feito. É só eu responder na palavra agora. Você não entendeu, senão você glorificava o Senhor. O que o Senhor disse para você, já está feito. É só continuar caminhando. Posso falar para você? Não perca a tua esperança em nome de Jesus, mas coloca a tua esperança nele. Coloca a tua esperança nele. Então eu vou repetir: Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Que o mês de outubro seja um mês para essa igreja, para nós, para nossa família, nosso casamento, um mês de dar respostas, não ficar fazendo perguntas aleatórias, mas que nós venhamos dar respostas segundo aquilo que Ele já disse para mim que iria fazer. E se Ele disse, Ele fez, já está feito. Ezequiel, ele respondeu às direções de Deus, e o Senhor espera isso de nós. São dias de responder, são dias de nós reagirmos. Olha para o teu irmão, dá uma cutucadinha aí com todo o amor, por favor. Fala: reaja mais, está muito mole. Você está muito mole. Fala aqui para mim: pastor, reaja, está muito mole. A gente está mole demais. É engraçado que para falar para o irmão vocês falam baixinho. Para mim, mas amém, eu recebo. A gente tem que reagir não segundo o vale de ossos secos, mas reagir o que o Senhor está mandando a gente fazer no vale de ossos secos. Reaja, reaja. Porque quando eu reajo segundo a direção de Deus, vocês estão entendendo? Quando a gente reage segundo a direção de Deus, a gente está demonstrando o quê? Um coração quebrantado. E Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus está procurando homens e mulheres que tenham um coração de adorador. Deus está procurando pessoas que não reajam mais pelas emoções. Pela emoção a gente faz tanta besteira. Não reaja mais nas suas emoções carnais. Para de ficar chorando escondido. Para de ficar trancado no quarto. Para de se isolar. Para de fugir. E reaja segundo a direção de Deus para a tua vida. No vale de ossos secos, não fica olhando os ossos secos, mas obedeça às direções do Senhor para a tua vida. Talvez os papais e as mamães aqui reajam pelas emoções do filho. Eu ia dar um exemplo, mas acho que vai caguetar a minha idade, deixa quieto. Não, mas pode ser, vai, vamos, tem mais velhinho junto aqui. Quem lembra daquele comercial lá, que o menino entrava no mercado e falava: eu quero brócolis, eu quero brócolis. Quem lembra disso? É nós, estamos velhinho. Você lembra, Gu? Oxe. Só que o Gu viu no YouTube, não é possível, Gu. Quem já viu criança dando piti no shopping e o pai não consegue controlar, e a criança faz aquele show? Para mim que não sou pai, talvez seja fácil falar, mas eu fico olhando e falo: se fosse meu filho. Porque quando eu era criança, eu dei piti uma vez no shopping. Minha mãe falou: Alessandro, para. Eu aumentei o piti. Ela falou: vem aqui conversar com a mãe. Você já sabe o final da história. Eu aprendi que piti não dá certo. O que eu estou querendo trazer de exemplo? Deus não reage aos meus pitis. Deus não reage às minhas emoções, Deus reage às minhas respostas, segundo o quê? Isso aqui, ó, a palavra dEle. Segundo a palavra dEle. Eu preciso reagir segundo as promessas de Deus. Espera aí, se eu estou aqui, vivendo esse momento, e Deus falou que não era para mim estar vivendo aqui nesse momento, mas infelizmente eu estou aqui nesse momento, eu não vou dar piti aqui, porque piti não vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado, obediente. Então peraí, nesse vale de ossos secos eu vou orar, e eu vou profetizar, eu vou obedecer a Deus, e Deus vai me tirar dessa situação. Muitas vezes a gente está ficando esperando o milagre cair do céu, e milagres acontecem sim, mas a gente vê também na Bíblia vários momentos que Jesus fez milagres.
Só que a gente vai ver também em alguns momentos Jesus fazendo milagres com a participação daquele que precisava. Você vai ver que um dia Jesus chega num cego, ele só podia falar assim, ó, enxerga. E eu acredito que ele já deva ter feito isso. A Bíblia não relata todos os milagres de Cristo. Mas tem um caso em especial que a Bíblia fala que Jesus gospe no chão, faz um barrinho, passa o barro, pega o barro, passa o barro no olho dele, e Jesus fala para o cego, vai lá se lavar no tanque. Eu vou falar meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, mas é o meu entendimento. Eu acho que na hora que, eu também não sei, se você me perguntar eu não vou saber responder, mas eu não sei quantos passos ele deu, quantos minutos ele andou até chegar ao tanque. Mas eu imagino que o Novo Testamento ele relata isso. Jesus sempre tinha multidão do lado dele, e no meio da multidão tem os que creem e os que não creem. Eu imagino aquele cego andando em direção ao tanque para lavar o olho, respondendo aquilo que Jesus mandou ele fazer. Eu imagino muita gente glorificando a Deus, falando, uau, olha, ele vai ser curado, que demais. Mas eu imagino também que no meio da multidão, um monte de gente falando, meu, esse cara é tonto demais. Além de cego, ele está sendo humilhado publicamente. Olha, Jesus cuspiu, olha que humilhante. É a voz contrária entrando nos nossos ouvidos. Como da mesma forma eu acredito que talvez a tua família já falou, meu, você vai lá na igreja dar dinheiro para o pastor ficar rico, você está perdendo tempo da tua vida, fizeram lavagem cerebral, viu, esse negócio de Jesus, no meio da multidão tem muitas vozes, mas a gente consegue ver, Malaquias 3 fala, haverá a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Haverá diferença, continua servindo, e servindo é o que? Permanece. Fala para o teu irmão, permanece crendo, amém? Permanece crendo, é o que o Senhor deseja de nós, que a gente venha praticar e ter atitudes que agradam a Deus. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Para mim fechar, então a gente tem que dar algumas respostas específicas. A primeira resposta, se conserte. Olha a resposta que Deus está esperando de nós, conserta a tua vida. Eu preciso me consertar todos os dias diante de Deus, eu preciso me arrepender todos os dias. Eu não sei se você tem visto notícias, mas assim, ontem eu estava passando a roupa para vir para o culto, coloquei o fone de ouvido, estava com o celular no YouTube, daí foi passando o vídeo, de repente entrou uns casos lá, eu falei, meu, o que está acontecendo com a igreja brasileira? O que está acontecendo com esses pastores? O que está acontecendo com o povo de Deus? Tudo envolvido com traição, tudo envolvido com roubo, tudo, meu Deus, começou a me dar uma ânsia, um nojo, eu falei, o que está acontecendo? A Bíblia fala que 12 apóstolos, igreja, pega isso, 12 homens, 12, mudaram o mundo. E a gente fica falando, o Brasil é a maior nação evangélica. Vale a pena? O que está mudando? Hoje é manhã de ceia e o Senhor está nos chamando para que a gente venha se arrepender. E se arrepender é o quê? Voltar para o propósito dele, responder. Senhor, eu estava errando aqui, olha, eu me arrependo, Pai. E não se arrepender porque eu estou falando, se arrepender porque você ama o Senhor e você sabe o que o Senhor tem para você. Tem coisas que nós estamos escondendo, que não tem impedido o que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que nós estamos carregando que precisa sair da gente. Segunda resposta, busque mais a Deus. Meu dia é corrido, graças a Deus por isso, que você está com a vida corrida. Mas se você não tiver um tempinho, e eu não vou impor minutos, quem sou eu para impor qualquer coisa? Mas se você não tiver um tempo para ler Bíblia, para adorar a Deus, para se arrepender, para ouvir direção, você vai permanecer nesse vale de ossos secos aí, sabe Deus até quando? Porque a gente leu o versículo 14 de Ezequiel 37, o quê? Eu falei e eu fiz.
A parte do Senhor já foi feita para a minha vida, agora Ele está esperando a minha resposta. O Senhor está esperando a minha conexão com Ele, buscá-lo. Buscar-me-eis, o que diz? Quando fizer o quê? Buscar de coração. Se você buscar, você me encontra. E deixa eu falar para você, Ele não está aqui dentro. Ele está aí dentro. Mas ao mesmo tempo Ele está aqui dentro. Mas amanhã, quando você estiver no trabalho, Ele está aí dentro. Quando você estiver na faculdade, Ele está aí dentro. Quando você pensar em fazer aquela coisa errada, em vez de você fazer assim, não sei se é assim com você, quando eu era criança, eu ia aprontar, eu fazia assim, ó. Eu olhava para o lado. Espiritualmente agora, antes de fazer coisa errada, faz assim, ó. Olha para cima. Se conserta e se conecta. A segunda resposta que a gente tem que dar, a gente tem que começar a agir mais com fé. Concorda ou não? A gente está muito racional. Por que a gente lê milagres na Bíblia e a gente não vê esses milagres aqui? Por que a gente está há anos na igreja e tem coisa que parece que não muda? Porque a gente perdeu a nossa esperança de fé. E aquilo que eu sempre falo, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aqui não é minha casa, aqui não é minha terra. Eu estou só passando. Tirou uma foto ali, eu, Cleitão. Nossa, eu tenho uma dificuldade de guardar seu nome. Sivaldo, eu ia falar Edivaldo. Eu, Cleitão e o Sivaldo. E eu quase falo Edivaldo de novo, Sivaldo. Cada um tem branquinho de um lado. Só que os dois combinaram, vieram de roupa branca e eu estou de verde. Eu fiquei no meio, parece que o mais velhinho sou eu. Que está tudo branquinho aqui, ó. Às vezes o tempo vai passando e a gente fala, puxa, eu já estou com 45 anos, está tudo branco aqui. Mas querida, a nossa vida é assim, ó. É muito rápida. E a gente está perdendo tempo da nossa vida por coisas que são daqui, que vão ficar aqui. Sendo que eu tenho que viver minha vida aqui para aquilo que está lá. Eu não sou daqui, eu sou de lá. Deus só me mandou aqui para mim ter uma experiência, conhecê-lo, viver o meu propósito e dividir esse propósito com outras pessoas. Quarta resposta, estou acabando, são só 43, tá? Rapidinho. Quarta resposta: vá e não peques mais. Para de dar desculpa das suas, eu sou assim. Minha família inteira é assim. Não, você não é assim. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus não é assim, você literalmente não é assim. Vai e não peques mais. Aquela prostituta se aproxima de Jesus. Todo mundo queria tacar pedra na coitada. E ela estava errada, bem errada. Só que quem queria apedrejar era hipócrita. Estava tão errado quanto ela. Talvez aqueles que estavam com a pedra na mão, talvez fossem clientes dela. Mas tem que manter a postura de conservador, né? Não, eu sou conservador pela família. O homem, ele olha o quê? O estereótipo. Mas Deus conhece o quê? O coração. E o que nós falamos? Coração quebrantado. Você errou, querido? Eu te perdoo, diz o Senhor. Vai e não peques mais. Lembra que eu comecei falando, tendão e músculo gera o quê? Movimento. Quando Jesus fala para aquela prostituta, vá, Ele está falando, não fica aqui parada, vai. Samaritana, você já teve 5 maridos, esse último nem teu é. Não precisa ficar se escondendo, vindo pegar água na hora do almoço, não. Vai falar que você me conheceu, vai. Olha aqui para mim, vai. Não é vai embora não, tá? É vai viver o propósito de Deus. O pastor falou vai, eu fui. Vai viver o propósito de Deus. Seja ajudador. Outra resposta. Tem pessoas no nosso meio que precisam da gente e a gente está preocupado só com o nosso umbigo. Liga para o teu irmão. Amém? Tem gente que não está aqui hoje.
estou ministrando e estou acompanhando online aqui. Tem gente que nem online está hoje. Meu papel é, acabando o culto hoje, depois do almoço eu vou sentir sua falta. Estou sentindo a tua falta. Está precisando de alguma coisa? Se eu não puder ajudar, pelo menos orar, você tenha certeza que eu vou orar. Fale para o teu irmão, ajude mais os outros. Amém? Ajuda mais. Isso é dar resposta. A Bíblia não fala que é melhor dar do que receber? Dá o que você tem. E eu não estou falando material, estou falando dá o que você tem. Você tem o amor de Cristo na tua vida. E a última resposta: persevere na comunhão. Persevera, nós somos família de fé. Persevera, luta por aquilo que Deus deu para nós. Persevera na tua família. Não abre mão da sua família não. Persevera pelo teu filho. Não é porque ele está sendo problemático hoje que acabou. Eu posso falar aqui, não com orgulho do passado, mas com alegria do presente e do futuro. Eu fui um filho problemático e graças a Deus passou. Hoje a minha mãe, a minha família, graças a Deus tem orgulho do filho e do sobrinho, do neto. Minha família se orgulha. Mudou. Persevera. É só um tempo esse vale. Ele vai passar. E Lucas relatou no texto aqui que nós lemos o quê? Por que vocês estão procurando aquele que está vivo no meio dos mortos? Sabe por que a gente está aqui hoje? Por causa de um projeto de Deus que deu certo. Ele veio aqui, ele viveu aqui, cumpriu o propósito dele aqui, deixou o amor dele, o ensinamento dele, se entregou e ao terceiro dia ressuscitou. Mas ele falou: vocês não vão ficar sozinhos, que eu deixo o Espírito Santo com vocês. E às vezes a gente está se sentindo tão mal, tão pequeno, tão cheio de esperança. E se a gente se lembrasse todo momento que eu sou templo do Espírito, aqui dentro está cheio de Espírito Santo, aí dentro está cheio de Espírito Santo. Era para a gente permanecer em pé. Foi por causa da perseverança de Cristo que nós estamos aqui hoje. Foi por causa do versículo 14 de Ezequiel 37 que a gente está aqui hoje, que ele falou: eu falei, eu fiz. Nós estamos reunidos hoje nessa manhã em nome daquele que morreu e ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância, e deu promessa para nós e falou que nós faríamos obras o quê? Iguais ou maiores que ele. Que o Espírito Santo de Deus, ele enche a tua vida de esperança agora. Que o Espírito Santo de Deus comece a tocar na tua mente, nos teus olhos, nos teus ouvidos, no teu coração, em todo o teu corpo, e que você seja invadido por esperança.